Fala pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu contei por que fiquei tanto tempo longe do YouTube, mas muita gente ficou com uma dúvida. Se você ficou todo esse tempo longe, o que estava fazendo? Bom, a resposta é essas. Power of Blood. Esse é o universo que venho criando há anos. Uma história que começou quando eu ainda tinha 15 anos e que mudou completamente até chegar na versão que vocês vão conhecer hoje. O que é Power of Blood? Power of Blood é um universo onde o sangue define o destino das pessoas. Existem três tipos principais. O sangue vermelho representa pessoas comuns, o sangue azul representa os heróis, e o sangue verde representa os controladores. Mas os controladores não invocam apenas criaturas do folclore brasileiro. Cada controlador possui ligação com criaturas da cultura de onde veio. Foi justamente isso que deu origem às lendas desse universo. O Curupira, o Kraken, o monstro do Lago Ness, os dragões, todas essas criaturas realmente existiram. As pessoas apenas transformaram esses acontecimentos em lendas ao longo dos séculos. Como funcionam os poderes? Mas eu não queria criar poderes sem regras. Então todo herói segue algumas leis. A primeira delas é o ponto de foco. Todo herói possui uma parte específica do corpo por onde seu poder se manifesta. É por esse ponto que ele ativa, controla e libera suas habilidades. No caso do Ricardo, por exemplo, o ponto de foco são as mãos. É através delas que ele cria e controla o gelo. Cada herói possui um ponto diferente, dependendo do seu poder. Outra regra importante é que os heróis são completamente imunes aos próprios poderes. Se um herói controla fogo, ele não será queimado pelo próprio fogo. Se controla gelo, ele não será congelado pelo próprio gelo. E isso permite que eles usem suas habilidades sem colocar a própria vida em risco. Mas existe uma evolução ainda mais rara, o sangue dourado. Esse estágio não acontece porque o personagem simplesmente quis ficar mais forte. Ele só desperta quando existe uma necessidade real. Quando isso acontece, o herói não ganha apenas mais poder. Seu corpo inteiro evolui, sua força aumenta, sua velocidade melhora, sua resistência cresce. E, em muitos casos, o poder deixa de ficar preso apenas ao ponto de foco e pode ser utilizado em outras partes do corpo. Mas existe um preço. O sangue dourado transforma aquele herói no maior alvo do campo de batalha. Os controladores enxergam usuários desse nível como a maior ameaça possível. Então, durante um combate, quem desperta o sangue dourado passa a receber praticamente toda a atenção dos inimigos. Quanto maior o poder, maior o risco. A primeira temporada também mudou bastante. Originalmente ela teria apenas 12 capítulos, mas conforme fui escrevendo, percebi que a história precisava de mais espaço para desenvolver os personagens e preparar o grande conflito. Por isso ela passou para 16 capítulos. No começo vocês acompanham apenas estudantes tentando entender seus poderes. Mas conforme a história avança, a natureza começa a fugir completamente do controle. E tudo isso leva ao primeiro grande confronto da obra, os heróis contra a natureza controlada pelo Curupira e a sua controladora Maria. Mas nenhuma história existe sem personagens. Então deixa eu apresentar rapidamente quem vocês vão acompanhar durante essa jornada. Gabriel. O protagonista é Gabriel, um garoto invisível. Durante toda a história ele desperta novos poderes e, conforme evolui, seu corpo começa a aparecer aos poucos para as outras pessoas. E existe um detalhe curioso. Os personagens dentro da história saberão como a aparência dele realmente é, apenas os leitores não saberão dessa informação, mas eu decidi guardar essa revelação para a quarta e última temporada. Nathalie nasceu como uma garota comum, de sangue vermelho. Depois da morte do irmão, um ritual de troca de sangue tentou transformá-la em uma controladora, mas o ritual nunca foi concluído. Por isso, ela se tornou uma controladora imperfeita. Hoje ela luta ao lado do espírito do próprio irmão que morreu naquele acidente. Seu maior sonho é provar que pessoas de sangue verde não precisam usar seus poderes para fazer o mal. Ricardo. Ricardo é o herói do gelo. Extremamente poderoso, mas também extremamente orgulhoso. Ele acreditava que força resolvia qualquer problema. Foi justamente por causa desse orgulho que acabou repetindo de ano. Hoje ele entende que inteligência e estratégia valem tanto quanto poder. Seu maior objetivo é liderar sua própria equipe de heróis. Sarah. Sarah é a estrategista do grupo.
Ela utiliza habilidades mentais e consegue mover objetos com a mente. Mas existe outra habilidade muito rara. Ela consegue ouvir as vozes das criaturas controladas pelos usuários de sangue verde. Enquanto luta para proteger as pessoas, ela também busca descobrir a verdade sobre o desaparecimento do próprio pai. Emanuel. Emanuel é descendente da tribo Aranu. Seu poder permite que ele se transforme em animais graças à ligação com os espíritos da floresta. Ele representa o respeito às próprias origens e mostra que a natureza pode ser tanto uma aliada quanto uma força impossível de controlar, e a sua motivação para continuar lutando é apenas ser digno o suficiente para liderar a sua tribo. Power of Blood não é apenas uma história, é um universo inteiro, com regras próprias, culturas diferentes, mistérios, personagens e uma história que ainda está só começando. A primeira temporada já está disponível no Wattpad, e esse é apenas o começo. Se vocês gostarem desse universo, eu posso trazer vídeos explicando os personagens, os poderes, as criaturas, os bastidores da criação e muitas outras curiosidades. Muito obrigado por assistirem, e sejam bem-vindos ao universo de Power of Blood.